Então, como eu disse no vídeo anterior, né, a corrente ela jamais ela pode variar instantaneamente no indutor, tá certo? Vamos agora entender esse princípio e entender também a respeito de tensão autoinduzida, tá certo? Então, primeiramente, vamos imaginar aqui, tá certo? Se você está vendo esse vídeo fora da sequência, é indispensável você saber pelo menos o conhecimento básico, certo? A respeito de eletromagnetismo. Se você não conhece eletromagnetismo, eu vou deixar esse link aqui para você, porque nem adianta você continuar, tá certo? Então você vai lá estudar magnetismo, quando estiver pronto volta para cá. Caso você saiba os conceitos básicos de eletromagnetismo, vamos continuar. Então quero que você imagine um fio, certo? Onde nesse fio está passando uma corrente elétrica aqui de 1 ampere, certo? Então tem uma corrente elétrica aqui de 1 ampere. O que vai acontecer? Esse fio ele vai gerar um campo, tá certo? Um campo magnético. E esse campo magnético, ele, pela regra da mão direita, vai entrar, né, aqui, e aqui ele vai ser bastante forte, certo? Aqui ele vai ser um pouquinho mais fraco, e aqui ele vai ser um pouquinho mais fraco, e aqui ele vai ser mais fraco, né? Quanto mais vai se afastando do fio, mais fraco ele vai ser, né? Então a primeira coisa que você tem que entender aqui é campo magnético e regra da mão direita, tá certo? Agora nós vamos imaginar o seguinte. Nós vamos imaginar que ocorra um aumento dessa corrente de 1 ampere para 2 ampere, tá certo? Então, obviamente, essa corrente não vai mudar de uma hora para outra, mas digamos aí que ela mude bruscamente de 1 ampere para 2 ampere, certo? O que é que vai acontecer? Esse campo ele vai fazer isso, certo? Ele vai aumentar, certo? Quanto mais a corrente aumenta, ele vai aumentando. Imaginando que cada X desse seria um ponto de onde o vetor, né, de indução aí do campo magnético ele estaria, tá certo? Então vamos diminuir de novo para 1 ampere. Então tá em 2 ampere aqui, aí vai diminuir aqui para 1 ampere, tá certo? Agora, o que é que acontece se a gente diminuir essa corrente de 1 ampere para 0,5 ampere? Então esses vetorzinhos, né, eles vão diminuir cada vez mais, né? Diminuir cada vez mais. Quando eu falo diminuir, é a magnitude, não é a posição deles não, tá certo? Mas aqui no Python fica ruim para fazer isso, né? Vai diminuir a magnitude, né? Então vamos botar ele em 1 ampere de novo, tá certo? Então o que é que acontece? Agora vamos pegar outro condutor, certo? Vou pegar um condutor aqui e eu vou colocar esse condutor aqui assim, dessa forma. Vamos imaginar esse condutor aqui, e nesse condutor não está passando corrente nenhuma, certo? Ele simplesmente está aqui, né, os elétrons livres dele aqui, e não está passando corrente nenhuma. Agora, se eu tenho um campo magnético aqui, certo? Vamos imaginar que ele está mergulhado aqui no campo magnético, tá certo? Mas antes disso, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Se eu pegar esse condutor aqui e empurrar ele aqui onde existe um campo magnético, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Vamos dizer que ele esteja aqui e que agora eu vou colocar uma velocidade nele, nesse condutor aqui, tá certo? Uma velocidade para cá que eu vou chamar de V1, tá certo? Então, pela regra da mão direita, tá certo? Que na altura do campeonato você já tem que estar sabendo, se não, né? Estude e volte para cá. Pela regra da mão direita, o que é que vai acontecer? A minha velocidade, ela vai ser para cá, certo? O meu campo, ele vai estar entrando no quadro, ele vai estar entrando
na tela, né, na realidade. E o que é que vai acontecer? Vai existir uma força, certo? Como se trata de elétrons, vai existir uma força atuando nos elétrons nessa direção aqui para baixo, certo? Como se trata de elétrons. Perdão, como se trata de elétrons, na realidade a força é para cima, tá certo? Então o que é que acontece? Se eu pegar esse meu fio e eu empurrar ele para cá, vai existir uma força, tá certo, que vai atuar nos elétrons, e esses elétrons eles vão migrar aqui para cima, fazendo com que haja um polo positivo embaixo, né, e negativo em cima, devido a essa força, tá certo? Aí dependendo da velocidade, essa força se equilibra, é eletromagnetismo, tá certo? Ao passo que se eu afastar, né, digamos que ele esteja aqui, tá certo? E eu afastar ele para cá, tá certo? Perceba que existe uma diferença entre eu levar ele para lá e eu afastar. Quando eu afasto ele para cá, afasto do fio, a minha velocidade agora ela vai ser contrária. Ela vai ser assim, tá certo? Então agora eu vou afastar ele para cá. Pela regra da mão direita, só lembrando no outro vídeo, que o outro vídeo fala da regra da mão esquerda, tá certo? Então na regra da mão esquerda é porque existe o sentido real, né, que os elétrons, digamos aqui, nós temos um polo positivo e um negativo. Então no sentido convencional, convencionou-se, conjecturou-se que o elétron ele vai do positivo para o negativo. Usando a regra da mão direita, a gente vai ter essa conversão. Mas no vídeo anterior, ele usa a regra da mão esquerda. Então é interessante dizer, porque algum de vocês pode pensar, assim como eu também, ué, a regra da mão esquerda eu nunca havia visto, né? Então a regra da mão esquerda é um sentido real, tá certo? O sentido que realmente acontece, que nós acreditamos hoje que o elétron ele vai do negativo para o positivo, tá certo? Mas aqui nós vamos fazer a regra da mão direita sempre, certo? Então vai existir uma força agora para baixo, eletromagnetismo puro, né? Vai existir uma força agora para baixo quando a gente afastar, tá certo, esse condutor para cá, tá certo? Agora o interessante aí, né, vai existir aqui um polo positivo e aqui um polo negativo, né, que vai haver um acúmulo de elétrons aqui, né, certo, e de prótons aqui nesse caso, né? Agora o que é que acontece? A questão da tensão autoinduzida, né? Deixa eu só colocar isso aqui, deixar aqui em cima mesmo. Eu vou colocar esse. Vai ser um pouco complicado para mim fazer isso, mas eu vou tentar. Eu vou só puxar isso aqui para cá e eu vou colocar esse condutor aqui, ó. O que é que acontece se eu fazer a minha corrente aumentar? Certo? Como a gente já havia visto, olha, isso aqui vai aumentar assim, tá certo? É porque realmente eu tô com dificuldade nesse parte aqui, mas isso aqui vai aumentar, né, dessa forma. Perceba que como esse campo aqui ele tá aumentando, é a mesma coisa de eu empurrar esse condutor para a esquerda, certo? Imagine, eu tô com bastante dificuldade nisso aqui, tá certo? Mas a gente chega lá. Imagine que isso aqui aumentou. O que é que aconteceu? Né? Pelo movimento relativo, é a mesma coisa de eu pegar isso aqui e puxar para cá, tá certo? Porque todos os X vão ficar maior, né? Aqui. Eu vou fazer uma situação diferente para que isso possa ser entendido melhor, com mais clareza. Porque no Python realmente é complicado, né? Bom, a gente já sabe que se eu aumentar isso aqui, tá certo? Aumentar essa corrente, os meus campos eles vão ser aumentados, tá certo? Então isso equivale
né? Aí eu pegar isso aqui e deslocar para a esquerda, tá certo? Porque imagine, nessa posição aqui existe apenas esses campozinhos aqui, ó, cortando o condutor. Se eu puxar ele para a esquerda, ele vai aumentar mais um pouco, né? Esses X's, né, que estão cortando o condutor, eles vão aumentar. Se eu puxar para a esquerda, eles vão aumentar mais. E se eu puxar para a esquerda, eles vão aumentar mais. Então, puxar o condutor para a esquerda, para perto desse, eu estou aumentando, né? Eu estou aumentando a intensidade do campo que está cortando esse condutor aqui, certo? Ao passo que se eu aumentar a corrente, eu estou fazendo a mesma coisa. Digamos que eu aumente a corrente, certo? Até aqui, né? Então, quem é que está cortando esse condutor? Apenas esses 4 vetores aqui. Se eu aumentar ainda mais, o que é que acontece? Agora esses 4 vetores aqui estão cortando o condutor. São vetores maiores, né? Se eu aumentar ainda mais, tá certo? Então, perceba que existe um movimento relativo, né? Que ao aumentar a corrente, é a mesma coisa de eu deslocar isso para cá. Mas como a gente já viu, o que é que acontece se a gente deslocar para cá esse condutor, certo? Eu vou só inverter isso aqui. Se a gente deslocar para cá esse condutor, ou aumentar, né, a corrente, que dá no mesmo, como a gente já viu, vai existir uma força nos elétrons, tá certo? E essa força vai ser quem? Essa força vai ser uma força para cima, tá certo? Essa força vai ser uma força para cima. Então eu vou colocar aqui verticalmente, certo? Então quando eu aumento a corrente, tá certo? Quando há uma variação de corrente nesse condutor aqui, esse condutor está percorrido por corrente, esse não, certo? Vai existir uma força para cima, tá certo? E ele vai estar parado, né, evidentemente. Agora é aqui que a gente tem que prestar bastante atenção, certo? Como eu havia dito, a regra da mão direita, né, a gente está considerando a forma convencional. Mas e a forma real, qual é? E isso pode causar bastante confusão, tá certo? Se eu estou dizendo que existe uma corrente de 1 ampere daqui para cá, eu estou falando na forma convencional, certo? Mas na realidade, na forma real, vai existir uma corrente para baixo, né? Assim, dessa forma, tá certo? Então, perceba o seguinte: eu já fiz esse tipo de coisa para que fique claro essa questão da regra da mão direita e da mão esquerda, tá certo? Quando você usa a mão direita, você está usando o sentido convencional da corrente. Então, quando se trata de um fio, certo? Você tem que usar a regra da mão esquerda para você achar o que realmente acontece com os elétrons. Então, você vai usar a mão da regra esquerda para esse fio que está passando a corrente, e você vai usar a regra da mão direita para esse fio aqui que não está passando a corrente, tá certo? Apenas questão de eletromagnetismo, certo? Agora vamos fazer no sentido real, tá certo? O que é que realmente acontece, tá certo? E eu já coloquei dessa forma realmente para provocar vocês, tá certo? Então vamos imaginar uma corrente agora que no sentido real ela esteja passando 1 ampere de corrente, ou seja, os elétrons na realidade eles estão se deslocando daqui para cá, tá certo? Então agora você vai usar a regra da mão esquerda, tá certo? Porque eu quero achar o campo, certo, gerado por essa corrente de forma real, tá certo? Então isso aqui talvez possa ser bastante confuso, certo? Mas é questão de eletromagnetismo. Então o que é que acontece? Se eu usar aqui agora a regra da mão esquerda, eu vou só colocar isso aqui para cá. Se eu usar a regra da mão esquerda, os meus campos eles não vão estar mais entrando, e sim saindo, tá certo? Porque na realidade é isso que acontece. Então eu vou colocar aqui só alguns campos, tá certo? Só esse espaçozinho para a gente poder entender melhor, tá certo? E para que fique mais claro.
Então vamos usar a regra da mão esquerda. Porque quando eu uso a regra da mão direita, falando mais uma vez, eu estou usando o sentido convencional. Quando eu uso a regra da mão esquerda, eu estou usando o sentido real. Então, quando se trata de um fio, tá certo? Pelo fato da corrente ela ser denominada em real convencional, eu posso estar escolhendo aí o que eu vou usar. Se a regra da mão direita ou da esquerda. Mas nesse caso, como eu quero ver o que realmente acontece no indutor, eu vou estar usando a regra da mão esquerda, evidentemente. Então vamos usar a regra da mão esquerda aqui, tá certo? E nós vamos achar o seguinte: nós vamos ver agora que o campo ele está saindo, realmente está saindo da tela, tá certo? Então eu vou simplesmente pegar aqui, tá certo? E dizer que cada um vetor desse aqui vai ser um vetor onde ele tem magnitude, direção e sentido, né? Porque se trata de um vetor. Então esse vetor ele está saindo da tela, certo? Ao passo que aqui desse lado os vetores vão estar entrando, usando a regra da mão esquerda. Isso é o que realmente acontece. E a gente vai ter que fazer isso para entender a regra, a questão do que realmente acontece na indutância. Eu vou estar fazendo só uma linha, eu não preciso fazer vários aqui. Eu vou estar fazendo só nessa região aqui, certo? Então vamos ver aqui o que realmente acontece agora, né? Aproveitando que a gente já viu todo o resto lá, né? E eu vou colocar esse fio condutor aqui, certo? Então o que é que acontece? O que é que acontece se eu deslocar esse fio condutor para cá, certo? Eu vou estar aumentando os meus vetores de campo que está cortando o fio, tá certo? Eu vou estar aumentando os meus vetores que está cortando o fio, porque quanto mais perto, maior, né, a magnitude dos vetores. Então, se ele tivesse aqui, por exemplo, esse vetor meu que estaria cortando o fio, ele seria um vetor bem maior, tá certo? Ao passo que se ele tivesse aqui, ele seria um vetor normal, tá certo? Esse vetor aqui, por exemplo. Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar agora que realmente eu faça a corrente diminuir. Eu vou fazer a corrente diminuir, tá certo? Fazendo a corrente diminuir, o que é que vai acontecer? Esses vetores, né, que estão cortando aqui, eles vão todos diminuírem, né? Então digamos, certo, que eles vão ficar assim, certo? Então isso aqui eu fiz a corrente o que? Diminuir, né? Então quando eu faço a corrente diminuir, é a mesma coisa de eu puxar, né, esse fio aqui para direita, certo? Então se eu puxo o fio para a direita, eu faço os vetores diminuir, tá certo? Então o que é que acontece quando eu faço os vetores diminuir? Então se eu faço os meus vetores diminuir, é a mesma coisa de eu colocar uma velocidade nesse sentido para cá. Então o que é que vai acontecer? Vai existir uma força que vai, na realidade, empurrar os elétrons para cima, tá certo? E perceba que aqui agora eu faço com a mão direita, tá certo? Então só eu pegar a regra da minha mão direita aqui, né? Eu tenho uma velocidade para cá, certo? Tenho um campo para fora, certo? E aí agora eu vou estar observando como é que essa força vai se comportar. E essa força, na realidade, ela vai se comportar para cima. Então o que é que acontece? Quando eu diminuo a minha corrente, existe uma força que vai ajudar os elétrons a seguir o seu caminho, tá certo? Então o que é que vai acontecer aqui? Os elétrons eles vão migrar, certo? Todos aqui para cima, dessa forma, tá certo? No caso no fio aqui, tá certo? E o contrário, a mesma coisa, né? Se eu fizer a minha corrente aumentar, vai ser a mesma coisa de eu pegar esse condutor e empurrar ele para a esquerda, no meu sentido aqui negativo, tá certo? Então vou colocar aqui, inverter horizontalmente, e aqui eu estou fazendo os meus elétrons virem todos para cá, tá certo? Porque eu vou estar fazendo nele aqui uma força agora para baixo. Então essa é a questão da tensão autoinduzida, tá certo? Nessa tensão autoinduzida, quando há um aumento de corrente no indutor, agora vamos só pegar um indutor aqui agora e colocar dessa forma. Vamos só imaginar aqui agora que isso aqui é um indutor, certo? Isso aqui é um indutor assim,
e aqui eu tô vendo as minhas espiras, certo? Então, só para representar aqui, vamos dizer o seguinte, que no sentido real, a corrente ela tá vindo aqui, ó. Ela tá vindo aqui, tá certo? Então, essa corrente que tá vindo aqui, certo? Ela vai induzir uma tensão aqui, uma tensão aqui, uma tensão aqui, em todos os condutores que estão em volta dela, certo? Ao passo que se eu tivesse uma corrente aqui, certo? Ela também iria induzir tensão aqui, 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 certo? Da mesma forma que se eu tivesse uma corrente aqui, ela iria induzir tensão aqui, 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 e assim vai, um induzindo tensão no outro. A gente sabe que se a gente colocar uma corrente aqui, certo? Essa corrente vai fazer como? Ela vai vir aqui, certo? Depois ela vai vir aqui, depois ela vai vir aqui em todos aqui, tá certo? É assim que vai acontecer com a nossa indutância. Agora vamos pegar só um aqui, certo? Vamos pegar só essa primeira espira aqui e ver o que é que vai acontecer aqui nessa segunda espira. Então, essa primeira espira aqui, ela vai, se eu aumentar a minha corrente, né? Eu tô com uma corrente aqui de 1 ampere e depois eu aumentei ela para 2 amperes, o que é que vai acontecer? Ela vai colocar uma força aqui, ó, certo? Em todas essas espiras e vai fazer com que a corrente não varie instantaneamente. E além de não variar, vai haver uma dificuldade da corrente variar. A realidade é essa, certo? Então sempre que eu aumento a corrente na minha espira, vai haver uma tensão, certo? Que vai fazer, e essa tensão, perceba que ela é aplicada em toda a espira. Não é que, né, algumas pessoas dizem que aparece um potencial aqui e outro aqui. Tudo bem, até que aparece, mas não é que os elétrons vêm para cá, todos os elétrons para cá e os prótons para cá. Não é isso que acontece, não. O que acontece na realidade é que vai surgir uma força magnética, certo? Ou eletromagnética em todas essas outras espiras aqui, certo? Da mesma forma que se eu pegar e colocar, observar, né, na realidade uma corrente aqui nessa espira, tá certo? Vai haver também uma indução que vai fazer com que os elétrons eles tenham dificuldade de andar, tá certo? No mesmo sentido, ou seja, vai atrapalhar, né? Agora, se eu pegar e eu fizer a corrente, né, no outro sítio, se eu diminuir a corrente agora, né, eu tô com uma corrente aqui de 1 ampere e agora eu vou diminuir a corrente para 0,1 ampere, certo? Então a corrente está indo nesse sentido. Quando eu diminuo a corrente, o que é que o indutor vai fazer? Ele vai ajudar essa corrente, certo? E não vai deixar que essa corrente diminua, certo? Então essa é a questão da tensão autoinduzida. A gente vai entender isso melhor mais para frente. Isso acontece no fio também, né? Imagine que eu tenho um fio aqui e aqui a questão da tensão autoinduzida. Então, quando eu estou com a corrente aqui, ó, indo para cá de 1 ampere e eu aumento essa corrente, né? Quando eu aumento essa corrente, no próprio fio vai existir uma força que não vai deixar com que eu aumente essa corrente instantaneamente. É uma resistência, né? Não vai deixar com que eu aumente essa corrente instantaneamente, tá certo? Ao passo que se eu estou com a corrente aqui de 1 ampere e diminuo, vai existir uma força no fio que vai ajudar essa corrente. Ela vai diminuir, né? Mas essa força, ela vai ajudar. Perceba como o indutor, ele é bastante intrigante, né? Eu diria assim. Então, da mesma forma que há uma tensão induzida na corrente, quando há um aumento, né, da corrente na bobina, há uma tensão, uma força, né, magnética, eletromagnética, que faz com que essa corrente que atrapalha essa corrente de aumentar. E ao passo que quando eu diminuo a minha corrente, existe uma força também que faz com que ajude essa corrente, né, a não diminuir, tá certo? Mas ela vai diminuir, isso vai ficar bem claro mais pra frente, tá certo? E agora, como eu sempre gosto de fazer as comparações com relação à cinemática, certo? Eu vou fazer uma comparação aqui com cinemática e vou te dizer que o indutor ele dá massa aos elétrons, certo? Ele dá massa aos elétrons e eu vou te dizer por quê.
Eu vou deixar um link aqui para você também, caso você ainda não tenha visto, a respeito da corrente, certo? Em um fio normal, corrente em um fio normal, certo? Então digamos que eu tenho um fio aqui, certo? Eu tenho um fio aqui, esse fio ele possui a sua própria indutância e digamos que aqui seja os elétrons livres, tá certo? Então o que é que acontece? Eu vou colocar uma DDP aqui no fio, certo? E aqui eu vou estar usando o sentido convencional, ou posso estar usando o sentido real também, tanto faz, certo? Mas nesse caso aqui, certo? Eu vou estar deixando o link aqui caso você ainda não conheça essa fórmula. A gente sabe que a nossa corrente ela vai ser igual a carga vezes N vezes A vezes V, certo? Onde esse VD aqui chama de velocidade de deriva, que por sinal é bem baixo, né? A velocidade dos elétrons, tá certo? Mas eu vou estar deixando isso aqui para a próxima aula, tá certo? Porque possa ser que o vídeo fique muito grande, certo? Então na próxima aula a gente vai ver essa comparação entre a cinemática e a eletricidade.